Olá, no Repórter Eco de hoje você vai conhecer a arqueóloga que fez uma das mais importantes descobertas sobre a chegada do homem no continente americano. Tem também receita de comida saudável e uma campanha em defesa das águas do Pantanal. A iniciativa da ONG WWF Brasil integra um esforço dos países para promover o uso sustentável dos rios, garantir água doce de qualidade e melhorar o saneamento ao redor do mundo. Especialista em alimentação vegetariana, Tatiana Cardoso dá dica de como preparar uma salada com produtos orgânicos cultivados em uma horta doméstica. E uma entrevista com Niede Guidon, a pesquisadora brasileira que dedicou a vida ao estudo de pinturas e gravuras rupestres feitas há milhares de anos, como as encontradas no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. A ONG WWF Brasil lança campanha pela conservação das nascentes do Pantanal. O projeto conta com o apoio do Chico Bento, o personagem famoso de Maurício de Souza. No coração da América do Sul fica um imenso reservatório de água doce, recurso natural que preocupa habitantes de várias regiões do mundo pela poluição ou escassez. O Pantanal é a maior área úmida continental do planeta. Se estende por parte do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Bolívia e Paraguai. Ocupa 210 mil quilômetros quadrados, área equivalente a 4 países europeus somados: Portugal, Holanda, Suíça e Bélgica. Importante não só pelo fornecimento de água, controle do clima e conservação do solo, abriga uma grande e visível biodiversidade, com pelo menos 4.700 espécies de animais e de plantas. A secretária-geral do WWF Brasil, Maria Cecília Veide Brito, explica que mesmo com toda essa abundância de água, o bioma é motivo de uma campanha da organização não governamental dedicada à conservação da natureza. O Cerrado, que é de onde vêm as águas para o Pantanal, é um ecossistema que nós sabemos tem sido utilizado para a expansão da economia brasileira. E aí, por expansão da economia, eu estou falando da agropecuária, estou falando da infraestrutura, da plantação de soja, né, etc. Então, quando você atinge esses lugares com esses tipos de mudança do uso do solo, ou seja, o que era floresta passa a ser produção, a quantidade de água, o volume de água acaba diminuindo porque o uso do solo diminuiu e isso acontece naturalmente. Ei, Pantanal! Que maravilha, sou! Onde é que entrou o Maurício de Souza e especificamente o Chico Bento nessa campanha? Então, o Maurício de Souza é uma pessoa preocupada com as questões ambientais. Muitas das materinhas que ele fez, dos quadrinhos que ele fez, tratam disso de uma forma ou de outra. E o personagem que mais representa isso na história dos personagens dele é o Chico Bento. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios. Chico Bento é aquele cara que mora na roça, que vai pescar no rio, que sabe que frutas estão na estação. É uma pessoa que tem uma relação com a natureza do dia a dia bem junto, né, da vida cotidiana. Tudo junto, no mesmo barco. A campanha envolve parcerias com organizações de 26 municípios onde as nascentes do Pantanal estão localizadas, para recuperar áreas degradadas e gerar políticas de saneamento, além de investir na educação ambiental nas escolas. O Pantanal foi reconhecido pelas Nações Unidas como Patrimônio da Humanidade e Reserva da Biosfera. É considerado uma das 35 regiões naturais do mundo prioritárias para a conservação ambiental. O Pantanal é um patrimônio dos brasileiros. Ele é importante porque ele também tem uma riqueza de vida enorme, ele tem esse fluxo de água que alimenta várias atividades econômicas, existe uma pecuária muito tradicional e muito interessante no Pantanal, que acontece apesar do ciclo da água, e inclusive se relaciona com ele diretamente. E para as pessoas, o Pantanal, qualquer pessoa no Brasil ou fora do Brasil, é importantíssimo porque ele tem condições de nos mostrar como que a gente pode vivenciar um ambiente onde a atividade econômica se relaciona bem com a natureza.
Agora você acompanha alguns dos principais fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. Um espetáculo anual esperado. Uma chuva de meteoros risca o céu. O fenômeno é causado pela passagem da Terra por um cinturão de fragmentos de cometa chamados Perseidas. No Brasil, o evento foi observado com mais intensidade nas regiões Norte e Nordeste. As partículas deixadas pelo corpo celeste entram na atmosfera terrestre. Com o atrito, essas partículas incandescentes parecem riscar o espaço. Cientistas querem avançar nas pesquisas sobre uma reserva subterrânea de água na Amazônia. O volume estimado em estudo da Universidade Federal do Pará é de 160 trilhões de metros cúbicos. Quantidade 3,5 vezes maior que a do aquífero Guarani, uma caixa d'água natural no subsolo que abrange os territórios do Uruguai, da Argentina, do Paraguai e principalmente do Brasil. A África do Sul vai retirar rinocerontes do Parque Kruger para evitar a caça. Só em 2013, cerca de 1.000 animais dos 9.600 existentes no parque foram mortos ilegalmente. Os chifres são vendidos no mercado negro da medicina asiática com supostas qualidades que nunca foram comprovadas cientificamente. O Repórter Eco foi um dos vencedores do Prêmio de Reportagem sobre a Mata Atlântica 2014 na categoria Televisão. A matéria escolhida foi 10 anos de RPPN, que comemora uma década de sucesso do programa que incentiva a criação dessas reservas particulares no bioma. Concedido pela aliança formada por duas importantes ONGs do Brasil, a Fundação SOS Mata Atlântica e a Conservação Internacional, o prêmio é realizado desde 2001. Mais um reconhecimento do trabalho realizado pela equipe do programa, que integra o jornalismo da TV Cultura de São Paulo. E aguarde, porque daqui a pouco tem mais. Você vai conhecer a luta da arqueóloga Niede Guidon para preservar o parque, que guarda pinturas feitas por homens pré-históricos. E a seguir, tem dica de prato saudável feito com produtos orgânicos cultivados na horta doméstica. O Repórter Eco volta em instantes. Uma refeição saudável à base de produtos orgânicos cultivados sem agrotóxicos. A dica de salada saborosa é da chefe de cozinha Tatiana Cardoso. Ela é especialista em comida vegetariana. O principal para mim hoje seria você se alimentar de comida, de alimento de verdade. O que é um alimento de verdade? São alimentos que estão minimamente processados, não são processados pela indústria, estão bem próximos da terra, bem próximos da natureza. Uma visita à horta com verduras, legumes frescos e livres de agrotóxicos inspira a chefe Tatiana Cardoso. Especialista em comida vegetariana e naturalista, ela começou a se encantar com alimentos saudáveis há 20 anos, quando a mãe abriu uma loja de produtos naturais. Em 1997, foi estudar nos Estados Unidos, publicou 2 livros e hoje comanda a cozinha de um dos restaurantes de comida naturalista mais conhecidos de São Paulo. Ela conta que escolheu a culinária à base de alimentos orgânicos porque busca sabor e saúde. A questão da saúde nossa está ligada à saúde do planeta, à saúde dos animais, à pureza da água, às terras que devem estar livres dos componentes químicos. Tatiana reforça as propriedades nutricionais dos alimentos livres de agrotóxicos. Você se alimenta de um alimento mais puro, em que o nutriente aparece mais e ele é mais absorvível pelo nosso corpo. Como o dia estava frio, ela decidiu preparar para o Repórter Eco uma salada morna, receita rápida, à base de repolho, erva doce e vagem. Então aqui eu vou dar uma primeira cozida no repolho, não necessita gordura, temperar com um pouquinho de sal. Quando o repolho está pré-cozido, ela acrescenta a erva doce.
Assim que a primeira leva de ingredientes está no prato, Tatiana prepara a vagem na frigideira. Agora sim, com um pouco de azeite de oliva e sal. Eu vou deixar ela crocante. A chefe separou a cebolinha francesa mais delicada para finalizar a salada. E usa um pouquinho de chantilly, um queijo tipo árabe, azeite a gosto e um fio de mel de flor de laranjeira. E que vai contrastar com o queijo chantilly e com o vinagre de maçã, que eu vou colocar agora. Lâminas de amêndoas dão um toque final à salada morna, bonita de ver, saborosa e ainda por cima saudável. Aqui ali tem fibras, tem vitaminas. Eu cozinhei muito pouco a erva doce, então ela ainda guarda a textura. E você não frita com óleo, não. Eu óleo. Cozinhei, mais da metade da salada eu cozinhei no próprio calor da chama. Só a vagem, que foi o complemento que eu puxei rapidamente para dar uma crocância. Só depois de tudo pronto, a chefe confessa que era a primeira vez que ela havia preparado esta receita. Da mesma forma que eu fiz um improviso hoje, buscando na minha horta aquilo que eu tinha e preparei, é para as pessoas também utilizarem aquilo que existe de sazonal, de orgânico no mercado, e abrir a geladeira e criar, fazer a mesma coisa que eu fiz com a minha horta hoje. Tatiana não concorda com a crítica ao preço dos produtos orgânicos considerados caros. Essa questão do caro e barato é muito relativo, porque tem a ver com escala de valores. Eu vou dizer para você, eu não tenho roupa de grife no meu armário, eu não tenho uma bolsa importada da França, mas na minha geladeira e na minha cozinha não tem nada que não seja de primeira linha. Eu acho que a gente precisa, quando pensar em termos de vida, de planeta, revisitar esses valores e se perguntar, será que realmente eu estou dando valor para aquilo que merece ser valorado? Ou será que eu posso mudar e ir para um patamar mais alto e melhorar a minha qualidade de vida e do planeta? Uma notícia surpreendente. Cientistas chineses conseguiram criar um método para reciclar penas de aves. E isso pode ser importante porque o mundo deposita em aterros ou queima quase 5 milhões de toneladas ou 5 bilhões de quilos de penas de aves abatidas para consumo por ano. O método criado permite transformar as penas em fertilizantes e em tecidos impermeáveis. Só o Brasil abate quase 5 bilhões e meio de aves por ano. A China, 11 bilhões. Esse abate gera uma quantidade enorme de resíduos, junto com o abate de bois, que é de 140 milhões de cabeças por ano. No Brasil, são abatidos a cada ano quase 40 milhões de bois. Em nosso território, são criados mais de 200 milhões de bois. E a questão não está só nos resíduos. A própria criação gera uma quantidade enorme de dejetos e só uma pequena parte é usada em adubos. Felizmente, começa-se a acumular em propriedades rurais dejetos de animais que se transformarão em biogás e a partir daí em energia elétrica que será consumida na própria propriedade ou então vendida para distribuidoras. Está na hora do vídeo sobre meio ambiente e qualidade de vida que a gente escolheu na internet para você. Uma família do hemisfério norte ameaçada pelo aquecimento global. Fêmea e 2 filhotes de urso polar parecem viver tranquilamente, sem qualquer risco, na região do Polo Norte. O urso polar provavelmente evoluiu do urso marrom há 200 mil anos. São animais gigantes.
O macho adulto pode crescer até 3 metros e pesar até 770 quilos. A pele dele é preta e o pelo translúcido para refletir a cor da neve, como forma de camuflagem. É totalmente adaptado ao frio extremo. Quase não sofre perda de calor. 2 camadas de pele e uma de 11 centímetros de fazem o isolamento térmico. Pode andar até 30 quilômetros por dia durante vários dias até encontrar sua presa, geralmente focas, que emergem da água gelada para respirar. Nadam 100 quilômetros de uma vez, em velocidade de 10 quilômetros por hora. O acasalamento da espécie ocorre na primavera e no inverno nascem os filhotes. A fêmea entra em semi-hibernação até bem perto de ter a cria. Dorme e descansa bastante para amamentá-los. Briga ferozmente para defender os bebês, mas os nascimentos estão diminuindo. Calcula-se que 5 das 19 populações de urso polar foram reduzidas drasticamente. O carnívoro, que depende da placa de gelo para caçar, luta para sobreviver ao derretimento do Ártico e à fome. 2/3 desses predadores de beleza fascinante podem desaparecer da Terra até 2050. Os pesquisadores alertam: o urso polar é mais uma vítima da elevação da temperatura da Terra, intensificada pelas ações humanas. E a seguir, o registro do homem pré-histórico. Os vestígios ficam no parque considerado um patrimônio da humanidade, graças ao trabalho da arqueóloga brasileira Nied Guidon. O Repórter Eco volta daqui a pouco. A agenda de meio ambiente e qualidade de vida tem espaço no Repórter Eco. Dia 29 de agosto, especialistas em transporte público participam em Belo Horizonte de seminários sobre mobilidade urbana. De 28 a 31 de agosto, será realizada a Virada Sustentável na cidade de São Paulo, com atividades e atrações em parques e praças. Prorrogadas até o dia 9 de outubro, as inscrições para o Prêmio Brasil Ambiental da Câmara Americana do Comércio do Rio de Janeiro. O Piauí preserva um importante patrimônio histórico e ambiental. É o Parque da Serra da Capivara que abriga vestígios da chegada do homem ao continente americano. A grande defensora do parque é a arqueóloga Nied Guidon. Homens pré-históricos deixaram um dos legados arqueológicos mais importantes do mundo no nordeste do Brasil, sudeste do estado do Piauí, na região de São Raimundo Nonato e municípios dos arredores, nesta área que é hoje uma das últimas do semiárido que mantém a diversidade biológica. Graças ao trabalho incansável desta mulher, vieram à tona descobertas que revolucionaram as teorias sobre o povoamento das Américas. Meu nome é Nied Guidon, eu sou arqueóloga, trabalhei tanto na Universidade de São Paulo como professora em Paris, agora estou aposentada e desde 1973 eu realizo pesquisas na região do Parque Nacional Serra da Capivara, onde nós temos um patrimônio arqueológico único no mundo, com sítios, com pinturas rupestres e também com um meio ambiente fantástico, tanto do ponto de vista geológico como na zoologia e na botânica. Em 1970, a paulista Nied Guidon vivia na França e veio ao Brasil estudar aldeias indígenas em Goiás. Antes de retornar, foi ao Piauí conhecer as pinturas. Há 7 anos, ela já sabia da existência delas. Estas e outras histórias são contadas no documentário Serra da Capivara, produzido pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. A senhora é responsável por uma das maiores descobertas sobre a presença do homem nas Américas, que de início gerou uma polêmica e uma dificuldade de aceitação, pelo menos no Brasil.
Me conta um pouquinho dessa teoria. Bem, é porque nós escavamos esse sítio Pedra Furada, que tem uma quantidade muito grande de pinturas, porque o arqueólogo ele tem que saber quem fez as pinturas e quando fez, não é? Então, para poder responder essas questões, nós fizemos a escavação, nós chegamos até 100 mil anos da presença humana na região. E antes se acreditavam que era quanto? Não, antes havia uma teoria americana que seria que o homem penetrou pelos Estados Unidos há cerca de 15 mil anos atrás, não é? Então, e chegou à América do Sul mais tarde. Estudos de vários grupos de arqueólogos apontam que ela estava certa. A América foi povoada bem antes por descendentes de africanos e de asiáticos. Há 130 mil anos atrás, a África passou por um momento de uma grande seca e os povos que viviam lá então saíam ao mar para procurar comida, peixes, né? E naquele momento também o mar estava a 160 metros abaixo do nível de hoje. Então o número de ilhas era muito mais fácil para a navegação. E também o que acontece é que os ventos e as correntes vêm da África para cá. Então possivelmente grupos que saíram para procurar comida no mar, uma tempestade, um vento trouxe-os para cá. Em mais de 40 anos de dedicação, Nied Guidon batalhou pela criação do Parque Nacional Serra da Capivara e da Fundação Museu do Homem Americano. Envolveu a comunidade no trabalho, capacitou habitantes locais para alavancar o turismo, mas o retorno hoje está longe do esperado. Mesmo com o título de Patrimônio da Humanidade concedido pela Unesco, o parque recebe apenas 25 mil visitantes por ano. Em outros patrimônios mundiais, são 6 milhões. E o turista que se interessa pelo meio ambiente, pela cultura, são turistas todos de classe A e AA, que trariam muito dinheiro para a região. E daí a nossa esperança era que nós pudéssemos então manter o parque. A Fundação comprou terrenos nos lugares mais bonitos, com a ideia de que quando fosse construir um hotel, nós entraríamos com o terreno, teríamos uma sociedade e poderíamos manter o parque com esse dinheiro, para não ter mais que pedir em Brasília. Apesar de ter contrariado interesses que renderam ameaças de morte e do deslanchar demorado do projeto, aos 81 anos, a arqueóloga mantém a esperança de que o valor do local seja reconhecido. Esperança alimentada pela beleza, que não cansa de admirar. Durante a época da seca, você tem a beleza dos monumentos geológicos que ficam muito visíveis, o formato das árvores que ficam sem folhas. Isso é julho? É julho, um céu maravilhoso com estrelas fantásticas e tudo isso. E depois, durante a época da chuva, então, são as flores. Flores absolutamente fantásticas. Este ano choveu bem, o parque ficou coberto de flores e trepadeiras e flores para todo lado. Que mês? Isso daqui acontece então quando choveu. Este ano choveu tarde, choveu em novembro, às vezes chove em outubro. Quando chove, as flores todas vêm olhar o céu. Se você quiser rever as reportagens do programa de hoje, entre no nosso site. Anote os endereços na internet. cmais.com.br/repórtereco. No Facebook é só curtir a página facebook.com/repórtereco. E o programa de hoje encerra com uma frase do filósofo e educador Rubem Alves, outro grande pensador brasileiro que morreu recentemente. Permanecemos humanos enquanto existe em nós a esperança da beleza e da alegria. A gente se encontra no próximo Repórter Eco. Até lá!